Qual a sua conexão com o Guará e por quanto tempo você tem vivido aqui? Bem, minha família e eu viemos do Rio de Janeiro e estamos no Guará desde 1969. Como você viu a cidade mudar ao longo dos anos? Nós vimos o Guará nascer do nada para o que o Guará é hoje. O Guará não tinha nada. Não tinha mercado, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água. Em dias de chuva, a lama era um terror. E no dia de sol, uma poeira insuportável. Então, na verdade, a gente não viu uma cidade mudar. Nós vimos uma cidade nascer e fizemos parte desse nascimento. Quais são as memórias mais marcantes que você tem da história da sua região? Posso dizer que não existe nenhuma história marcante. Na verdade, o Guará, a história do Guará é igual a qualquer história de qualquer cidade que está nascendo. Dificuldades, né? E uma necessidade de comunicação social muito grande, né? Como eu falei, eu precisava muito do outro. Se existe história no Guará, ela é particular. Porque tem pessoas que tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa assim, para dar um divertimento, para dar um incentivo para que as pessoas saíssem de casa e ficassem, se libertassem dos problemas, né? Se distraíssem um pouco, mesmo diante de tanta dificuldade, que a gente não tinha nem padaria, né? As padarias eram numas casas. Aliás, só tinha uma padaria aqui que eu não me lembro bem, acho que ficava na 1. As outras padarias eram em casa, as pessoas compravam pão não sei de onde. E havia uma coisa muito interessante que era coisa quase que cidade interior, das coisas do passado, né? 5 horas tinha o leite e o pão na porta, né? Quem fazia acordo com essas casas, essas padarias familiares, vamos dizer assim, né? Deixar o pão e o leite na porta. Era muito interessante. Mas uma história assim, marcante, nós não temos. Nós temos pessoas que fizeram acontecer alguma coisa aqui no Guará, mas também teve períodos, tá? Ou elas morreram, ou não deram continuidade, né? O Guará, na verdade, ele nasceu começou a ter vida, vamos dizer assim, em 1970, né? E de 1970 até final dos anos 90, que as pessoas criativas, né? Criaram um jeito de dar um certo, como que eu vou dizer, uma visão assim de socialidade, né? E no mais, a gente fazia na fogueira na frente da casa da gente, ficava conversando abobrinha. Né? Quando não era, a gente ia, principalmente nos anos 70, a gente assistia televisão pela janela do vizinho, em umas casas. Aqui na 2 mesmo era. Um senhor comprou uma televisão lá na 7 e aí tem aquela turma para ver televisão pela janela. Acredita? Jovem criança vendo novela. Para você ter uma ideia. Então a história não é assim muito
pode dizer assim, marcante? Eu creio que o Guará não tem história marcante. Quais foram os principais eventos ou marcos na história do Guará durante esses 55 anos? Uma coisa muito importante que aconteceu no Guará e que não acontece em outras cidades foram os próprios futuros moradores, né? Construir as suas casas através de mutirão. Isso sim, eu acho que foi uma coisa, né, que não pode ser esquecida. Tá? Aliás, eles construíram as casas, né, sem nem saber se essas casas seriam deles, porque ninguém sabia, né? Era sorteado, uma coisa assim. Mas só sorteava depois que algumas casas estavam prontas, quer dizer, não ficar puxando a sardinha para sua casa, não dizia de quem era, sorteava, né, dentro de um chapéu, se eu não me engano. E naquele dia era um dia de festa, né, fulano, a casa que você está construindo aí, ou então a outra que já estava pronta, aquela é sua. Acho muito interessante isso. As outras se devem, como eu disse, a moradores criativos, né? Nasceu o lazer, né, que aliás não tinha nem esse nome, era Dia de Lazer. Né? E esse Dia de Lazer nasceu na quadra 2, na quadra em que eu morava. Criar um bloquinho, né, de carnaval com as criancinhas, não tinha instrumento, não tinha nada. Era com lata não, lata de marmelada, lata de tinta, os pedacinhos de pau, saía batucando, sei lá o que, assim. Aí criamos o bloco do Catacorpo. Se eu não me engano, de 80 até 85, não me lembro muito bem, não. Tá? E nesse meio, a gente fazia ensaio, né? Arranjou uma lona de caminhão, a gente colocava lá no estacionamento da quadra 2. Aliás, a gente não colocava nem época de carnaval, começava em setembro, esticava a lona e ficava lá até fevereiro, né? Aí nesse meio a gente fazia os ensaios, né? Aí já começamos a comprar instrumento, tamborim, repinique, chocalho, bumbo, entendeu? Aliás, um grande nome, né, que é o Bolão, o Paulo, o Miquiba, Maurinho, o Washington, né, Classe, nossa, é tanta gente, se eu for dizer os nomes aqui, eu vou ter que ficar aqui o dia todo. E o interessante era que era tudo precário. Mas cada buraquinho que a gente pensava em fazer para esticar um pau para poder logo. Nossa, pareciam uns 20 meninos para ajudar. Entendeu? Isso que eu chamava de, eu sinto saudade hoje, entendeu? Da vontade que as crianças tinham de ajudar, aliás, os jovens também. Né? E fora isso, teve os torneios de futebol, torneio de vôlei, torneio de ping-pong, até torneio de autorama a gente inventava. Fazia umas festas juninas, né? Socorro Damião, fazia feijoada na praça, Dia das Mães, Natal, toda data comemorativa a gente e havia uma participação muito expressiva das pessoas, entende? A gente ficava com aquela preocupação, não vender para receber, não, era praticamente tudo de graça. Aliás, a gente comprava às vezes, tinha um salsicha, que era amigo do Pequito também, né, que normalmente cedia o som, era ele que tinha o melhor sonzinho, né? As caixas não, cada um trazia a caixa, a gente ligava, queimava tudo, era um auê danado.
E a gente se divertia sem... A gente comprava, assim, lembrando, né? A gente comprava cerveja, que só tinha era ou a escola ou era branco, só. A gente comprava por um preço e vendia pelo mesmo. A gente não tinha intenção de ter lucro nenhum. Nunca rendeu nada, entendeu? Nos blocos, cada um trazia uma garrafinha de pinga, né? Aí fazia caipirinha, limão, sei mais o que, papapá, fazia caipirinha. Mas era tudo muito saudável. Briga era raríssima, confusão era muito difícil de acontecer. Isso porque vinham pessoas de outras quadras também, né? Quando começou as outras quadras a terem, os moradores já começando a ocupar as outras quadras, né? Então, mas isso aí foi quando essa história de lazer acabou tudo que tinha aqui no Guará, entendeu? Aí tivemos que partir, tivemos não, né? Estacionamos um pouquinho, né? O Guará 2 não existia, né? Ainda, né? Estava todo cercado de tapume. Mas começou a surgir alguns lugarzinhos assim, não era bem bar não, né? Chamava Cirandinho. Ali nós vimos o nascer do Matusquela, o Esquema 6, né? E outras bandas também que surgiram no Guará. Inclusive eu fiz uma, né? Não foi para frente também não, né? Mutações não foi para frente, né? Mas tínhamos um excelente guitarrista que era o Leomar, né? E tinha o Martinelli também. Aliás, outros músicos aqui no Guará foram muito importantes para a nossa época, né? Porque o Guará teve grandes músicos, né? Mas, conforme eu falei, com o tempo foi diminuindo aquela intensidade de vontade de fazer as coisas, né? Os próprios lazeres acabaram, né? Ninguém fazia mais. O lazer era tão importante que chegou a um ponto que cada quadra disputar para saber qual o melhor lazer. Entendeu? A gente podia até escolher, tinha vez aqui no Guará que tinha duas ou três quadras fazendo lazer. A gente podia até escolher, não. O nosso negócio, nosso lucro é perguntar assim, quanta gente tem lá? Será que tem mais gente do que aqui? Então eram umas coisinhas assim que hoje vamos dizer assim, podemos chamar de bobo, mas para a gente era tão representativo, entendeu? E gratificante também, entendeu? E todo mundo levantava a bandeira, entendeu? Não era lazer que um fazia, não. Como a dois mesmo, um lazer tinha participação de 30, 40 pessoas. Na organização, a gente fazia camiseta, botava o nome de lazer. Tem um grande lazer lá que nós fizemos lá de lazer grau 45, era muito calor. Uma coisa que eu tenho sempre que me decepciona muito do porquê o Guará não tem uma história efetivamente conjunta, entendeu? O Guará mesmo em si, não de pessoas separadas, não de quadras separadas. Foi a solidariedade que existia antes, e no final dos anos 80, pra cá começou a acabar. E hoje isso não existe mais. Então, aí a resposta é essa daí. Desculpa que eu estou sendo um pouquinho assim, desanimador para algumas pessoas que estiverem vendo esse vídeo, mas é a grande verdade. Que sem solidariedade, sem união de uma comunidade, ela estaciona, né? Cada um cuidando de si. E a tendência é o quê?
Cada um ficar na sua casa, e o importante é das suas grades para dentro, e o mundo lá fora, após grades, não tem mais muita importância. E, aliás, as grades foram, eu acredito que tenha sido o grande responsável por essa individualização do morador do Guará. Cada pessoa se engaiolou, entendeu? E já não tinha mais aquele espírito de sair, conversar, muito restrito. Então eu culpo sim as grades. Antigamente aqui eram cerquinhas, se eu não me engano ela tinha 1,20 m só. Ninguém entrava. Mesmo porque a gente não tinha problema de bandidagem, né? Até casinhas que a cerca era de madeira e acabava apodrecendo, tinha casa que nem tinha mais a cerquinha. Mas a gente mesmo não botava nem o pé de onde a gente imaginava que era a cerca, entendeu? Você vê o grau de responsabilidade, de educação e de consciência que nós tínhamos, né? Tanto crianças como jovens, tá? Então havia um respeito maior naquela época. Hoje esse respeito está indo por água abaixo. Como você descreveria a cultura e o espírito comunitário do Guará? Bem, eu creio que 54 anos é muito pouco tempo para se criar uma cultura que identifique uma cidade, por menor que seja. Se existe uma cidade com pouco tempo que adquiriu cultura, essa cidade é o Núcleo Bandeirantes, onde o Estado, os pioneiros, os artistas de todos os gêneros se comunicam. Aqui no Guará não existe essa comunicação. A Casa da Cultura, que existe aqui no Guará, deveria pelo menos dar início a essa cultura. Só que a Casa da Cultura do Guará, se não está vazia, ela está mais voltada para a política. Sobre o espírito comunitário, aqui até existe, que, como disse, pessoas que poderiam fazer a cultura do Guará ou morreram ou desistiram de se juntarem e, de fato, fazer uma história, entendeu? Da continuidade. E isso ficou para trás lá no fim dos anos 80. Né? Quais são as principais características ou pontos de orgulho da cidade? Eu acredito, com certeza, que aqueles que têm mais orgulho de morar aqui no Guará são aqueles que participaram da construção da cidade, que fizeram alguma coisa pela cidade. Certo? E muita gente fez. São muitos nomes. Então, o que todo mundo diz, pessoas que chegaram agora, nossa, tem orgulho do Guará, mas não tanto como nós temos, o que nós participamos, desde o iníciozinho do Guará até hoje, e ainda estamos lutando, cada um ao seu modo, para justificar esse orgulho, entendeu? Então, se a gente resgatar aquele espírito comunitário que a gente tinha antes, com certeza
Todos poderão dizer, sim, eu tenho orgulho de morar aqui porque eu participo, e eu vou incentivar gerações futuras a continuarem contribuindo para que todos tenham orgulho dessa cidade. Eu tenho. Quais os desafios que a cidade enfrentou ao longo do tempo e eles foram superados? Se houve um desafio, esse desafio foi superado pelos primeiros moradores da cidade. Se a gente recuperasse esse sentimento social que a gente tinha antes, o Guará não só seria a cidade mais social de Brasília, como a mais completa em todos os aspectos. Como você vê o futuro do Guará nos próximos anos? Bem, se não houver uma mudança radical no comportamento social, vejo o Guará, assim como todas as grandes cidades do país, um futuro muito sombrio. Qual a importância de preservar a história e a identidade do Guará para gerações futuras? Creio que essa resposta para essa pergunta, ela está respondida também na pergunta anterior a essa. Se a gente resgatar solidariedade, educação, respeito, responsabilidade, sentimento social, valores morais, é sim, porque nós estamos perdendo praticamente tudo isso a cada ano que se passa. O relacionamento entre as pessoas cada dia se torna bem pior, muito difícil mesmo. Existe alguma história ou aspecto da cidade que você gostaria de destacar ou compartilhar com a gente? Sim, gostaria muito de compartilhar. Não só para os moradores do Guará, como para os políticos. Porque eles é que são responsáveis por essa decadência social que nós estamos passando. Tchau. Foi um prazer.